está então, como a gente fez lá no ano de 2021, que era o número 5, no ano de 2022, que era o número 6, esse ano de 2023 é o número 7. Então a gente já começou, né, conversas lá no nosso grupo, a entender um pouco para onde que isso vai se direcionar. Eu já tenho dado essa direção tanto aí desse campo do perdão, desse acesso a uma experiência a partir do perdão, e a gente vai investigar muito isso ao longo desse ano. É uma referência que vai ficar com a gente vai se aprofundar bastante nisso ainda. Então a gente vai acessar camadas diferentes desse perdão. Hoje aqui vai ser um tatear, assim, a gente vai só começar a tatear, sentir, se localizar onde a gente está, para poder ir abrindo, como a gente foi fazendo ao longo desses últimos anos. A gente vai abrindo, vai desdobrando todas essas qualidades e vai podendo experimentar mais. Mas temos lá o 2023. O Shiv Charan, e eu sempre cito ele porque ele é o, digamos assim, a minha referência em numerologia. Ele gosta de dividir, quando ele vai falar de anos, e eu entendo porque eu vejo que faz sentido. E aí, esse ano até de uma maneira mais especial, eu quero conversar com vocês aqui de uma visualização que a gente já até conversou no ano passado, que agora se revela ali de uma maneira mais interessante também. Ele gosta de considerar 3 números sempre para o número inteiro do ano. Então ele pega lá, para vocês entenderem aí também a lógica da coisa, ele pega 2023, ele entende que o último número é sempre o gatilho de onde as transformações acontecem. Ele pega os 4 números do ano. O último número, é um número que dá início às transformações. Seria o gatilho. É aquele número que pode começar as coisas. Os 2 últimos números é o potencial escondido, digamos assim. É um caminho ali para onde a coisa acontece, se abre. É um presente que pode ser revelado enquanto se caminha na direção da soma total. Então a soma total é a direção para onde se vai. Os 2 últimos números é o presente, um dos presentes que podem ser revelados nesse caminhar, e o último número, o gatilho. E se a gente fosse pegar aqui o ano de 2023, especialmente, a gente tem lá o último número sendo o número 3. Então veja que interessante, porque o número 3 já é par do 7. Então isso já nos traz uma relação mais próxima entre esses 2 números e entre o que vai ser trabalhado de fato ao longo desse ano. Por isso que eu tenho colocado uma ênfase maior no perdão, também por causa dessa soma ali, desses 2 números que acontecem. Então a soma total dos 4 números ser 7 e o último número dele ser 3, que forma esse par. A soma dos 2 últimos números soma 5. 2 mais 3 soma 5. Então vamos pensar assim, se o 3, que é essa possibilidade de dar o gatilho, de começar transformações, que é basicamente o mundo visível, é a maneira como você entra no mundo, essa entrada no mundo das formas, no mundo que é possível ser percebido. O 5 sendo o presente ali que pode ser revelado. Então quando a gente comentou lá no ano de 2021, ao longo do número 5, nós trabalhamos muito, se vocês forem lembrar, o nível da identidade. Entrou muito a fundo para entender de fato o que é identidade. Então assim, a gente foi em níveis mais profundos dessa percepção. E esse é o presente que pode ser revelado quando a direção é dada aqui pelo número 7, que é essa possibilidade de você se conectar com os outros num mesmo nível. E por isso que lá o mantra, no mantra, a gente vai falar também sobre ele ao longo desse ano, a gente vai abrir mais esse mantra, hoje aqui é só uma pincelada aí básica para a gente entender, que é o Nirevero, que é o número que se conecta com o número 7. O Nirevero, ele é traduzido lá basicamente como sem vingança, né? Uma ausência de vingança. E a gente pode entender essa ausência de vingança como de 2 formas. Primeiro, porque não há ninguém ali que pode ser machucado. Então, se não há ninguém ali que pode ser machucado, não há por que se vingar de nada. Então, assim, aquele que poderia ser machucado já não existe mais. E só há a infinitude. A infinitude não se machuca com nada, não tem medo de nada, porque já passou pelo número 6. Veio subindo o número 6, Nirepol, a ausência do medo, e se não há medo ali, não é porque houve um enfrentamento, é porque há uma instância ali de alguém que não é afetado por nada. Portanto, não há medo e não há sentido de vingança. Mas por que não há sentido de vingança? Porque o perdão já se tornou uma realidade. Porque nós viemos lá do número 1, que se dividiu no 2 e se tornou a dualidade. Teve que resolver a questão com a dualidade. E se a gente for pensar de uma outra maneira, como nós já comentamos aqui também ao longo desses anos, o 5, que é o número central, por isso que o 5 faz sentido a gente fazer essa soma para baixo e para cima. O 5, a subida até o 5, quando vai chegando 1, 2, 3, 4, 5, é o centro. Do centro, nós vamos voltando. Então nós vamos voltando para o 1, e depois nós voltamos para o 2, certo? O 5 mais 2
7. É aí que o 7 é formado, quando o 5 volta para se reencontrar com o 2. Ou seja, ele precisa resolver a questão com o outro. Esse é um número que vai lidar muito com as questões da sociedade, tá? Então a gente vai experimentar um nível de experiência a partir de uma conexão social, coletiva, importante. É aí que as coisas vão ser transformadas. Porque, principalmente, apesar do número 7 dizer muito sobre os padrões de pensamento, nós já chegamos lá, ele é no sistema da consciência a nossa aura, certo? O número 7 é a aura, é o sétimo campo da consciência, é a aura. E a aura é aquele campo eletromagnético, a junção, né, vamos colocar assim, do campo energético, eletromagnético, com aquele acabamento final, a linha do arco está incluída nisso, nós já falamos disso no ano passado também. A aura é esse acabamento desses campos e ela está em conexão o tempo inteiro com todos e com tudo. Então a nossa aura que está, digamos assim, diagnosticando junto ali, recebendo também informação do campo radiante e tudo, mas nesse nível mais próximo de nós, é a nossa aura aí que está fazendo esse mapeamento e que está ou magnetizando algo para ficar próximo de nós, ou deixando aquilo não ter nenhum magnetismo e simplesmente passar por nós. Então ela trabalha nesse âmbito aí da proteção, mas essa proteção que pode se relacionar, que se relaciona com o outro. Nesse sentido que o perdão também tem uma relevância muito especial aqui, porque o perdão, nós vamos avançar muito nessa ótica do perdão, mas o perdão começa, num sentido que a gente compreende melhor, assim, tipo assim, mais rasamente, quando nas relações. Quando alguém te faz algo que você se sente ofendido ou afetado e você precisa perdoar, né? Você precisa deixar aquilo para trás, abandonar aquilo que você pensava ser, de alguém que sofreu as consequências daquele ato, abandona-se aquilo para que possa ser liberado o outro diante da sua aura, para que o outro não fique preso na sua aura, te lembrando daquele sofrimento todas as vezes. Então nós começamos esse perdão no nível de experiência do que é uma possibilidade maior do perdão com os outros, porque essa possibilidade maior do perdão, ela vai ser inevitavelmente com a gente mesmo, tá? Inevitavelmente, nós vamos ao longo desse ano entender isso muito bem, mas inevitavelmente o perdão precisa ser direcionado para nós mesmos, porque sempre que a gente se ofende, sempre que a gente se sente machucado, é a nossa falta de visão sobre a regência do divino, sobre a regência da vida, desse campo consciente, que rege a vida, que comanda a vida e que sempre organiza, que mantém a vida sempre justa. Por isso que o número 6 vem antes, porque para você perdoar, você precisa ter aprendido antes um senso de justiça. Sem justiça não há perdão, porque senão você fica só deixando as coisas de lado. E há um senso de justiça no perdão. São níveis importantes para a gente entender. Com esse nível de justiça, de que a coisa sempre é o que ela é, você compreendendo que a vida sempre é justa e sempre está oferecendo o melhor para você viver, para cada um de nós viver, não faz sentido você sentir que a vida em algum momento está te machucando, porque a vida está sempre oferecendo a melhor possibilidade. Então, se a gente se sente machucado, é por uma falta de visão, uma falta de clareza nossa, de entendimento, de amplitude, de entender o todo. E aí eu faço rapidamente aqui um adendo. Vocês têm aí na vida de vocês exemplos, eu tenho certeza disso que vocês têm, exemplos aonde vocês se sentiram machucados lá no passado. Ao longo do tempo a coisa foi se transformando e vocês entenderam que aquela dor se transformou numa força e que com aquela dor vocês aprenderam algo e puderam saber lidar com coisas que aconteceram depois. Eu tenho certeza que vocês têm algum exemplo desse na vida de vocês. Ou seja, naquele momento que a dor aconteceu, foi dolorido, você sofreu, aquele sofrimento era real naquele momento porque você tinha uma falta de clareza, uma falta de amplitude da vida. E o que acontece é que nós não nos perdoamos por não ter tido a visão completa. Então a gente prefere, ao não olhar para nós mesmos como aquele que tem uma falta de visão, a gente coloca a culpa no outro. Então o outro é que causou o meu sofrimento, quando na verdade era eu mesmo que não tive a possibilidade, a amplitude de olhar para aquela situação, entender que aquela situação era a vida me ensinando, era a vida tentando me mostrar algo. E eu, com uma falta de visão, sem experiência, sem fortaleza, sem nível de vitalidade, não consegui entender naquele momento. Então você não se perdoa por não ter entendido. Ao não se perdoar por não ter entendido, não quer olhar para isso, porque como você não se perdoa, é ruim olhar para uma falta de clareza sua, é mais fácil colocar no outro a culpa. Então a culpa tende a ser terceirizada para que você não se perdoe, para que você evite a olhar para você como responsável. Por isso que eu estou falando do senso de justiça aqui, do número 6. Assumir a responsabilidade. Nós falamos disso muito ano passado. A capacidade que nós temos de assumir a responsabilidade pela própria vida e aí então entender que nada nem ninguém pode nos machucar
ou nos ofender, a não ser por uma falta de clareza e falta de entendimento, que vai ser revelado ao longo do tempo. Então, ao passo que nós damos tempo ao tempo, a coisa é revelada também. Por isso que é sempre um processo. A coisa sempre está acontecendo, ela nunca está parada e nunca é determinante. Mas a gente precisa criar essa capacidade de se soltar do passado como determinante para um sentido de si. Então, aquele que sofreu, aquele que fez isso, aquele que fez aquilo outro, que hoje é o resultado disso. Não, você não é o resultado, você é o resultado desse instante, que viajou ao longo do tempo com uma percepção de vida que pode muitas vezes ter sido equivocada. Então o 7 está falando muito desse âmbito aí. Aí nós vamos percorrer ele ao longo desse ano aí, a gente vai sentir muitas vezes esse chamado. Todas as vezes que você sentir que você começa a terceirizar essa condição de responsabilidade, lembra que o aprendizado desse ano é você compreender que é a sua visão que pode determinar tudo, é a sua capacidade de olhar para a vida. É por isso que o 7 vai dizer sobre esses padrões de pensamento, que eu estava comentando lá, que eu falei inicialmente. Por quê? Vamos lembrar lá. Lembra que nós falamos no ano passado? A gente vai falar esse ano de novo. Lembra que a gente comentou naquele quadrante que era 1, 2, 3, né? Começando de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, que nós no ano passado olhamos bastante para essa coluna aqui do 3, 6, 9. Né? Nós olhamos mais para ela, nós direcionamos olhar para ela. Mas esse ano, veja que curioso, porque esses 3 números que o Shiv Charan coloca para o ano, que ele considera para avaliação do ano, veja que interessante, é a diagonal 3, 5 e 7. Então nós vamos estar trabalhando as frequências de toda uma diagonal. E, se vocês lembrarem, eu falei lá, diagonal são sempre campos de acesso. Então são sempre campos de possibilidade. O 3, trabalhando com os padrões, aqui nesse caso, os padrões externos, aquilo que a gente mostra para o mundo, da nossa ação com o mundo externo, porque lembra, a coluna de fora está lidando com o externo e a coluna de dentro está lidando com o interno. E o 7, então aqui, nessa lógica da linha diagonal, formando esses pares, o 7 lidando com os padrões internos de pensamento. Então, como é que a gente se libera do passado determinando os nossos padrões de pensamento? Então, vai ser um grande aprendizado sobre isso e é muito possível que em muitos momentos você se sinta revoltado também, revoltada. Porque a gente vai ter que entender uma diferença sutil, e a gente vai falar dela também mais para frente, mais apropriada, de uma forma mais profunda, uma diferença sutil entre o que é uma rebelião, que é uma revolta, e uma revolução. Elas podem, de uma maneira assim, meio, se você olhar meio rápido, elas podem parecer a mesma coisa, mas elas não são a mesma coisa. O que é uma rebelião, que vem de uma revolta, e o que é uma revolução. A revolução começa, de certa forma, com uma rebelião, mas ela não pode ficar no sentido revoltado, simplesmente. Aquela indignação que só coloca a culpa no outro, tá? Isso é uma rebelião. Ela precisa se tornar uma revolução. E como é que uma rebelião, no ano 7, se torna uma revolução? Através do perdão. O perdão aqui seria a maior revolução possível. A maior revolução, medite nisso, né? Para você ver se isso faz sentido para você. A maior revolução para nós é perdoar. Um estado de perdão é uma revolução. Isso é uma completa revolução. A gente não está acostumado a viver nessa condição. E é isso que os grandes mestres ensinaram. Todos eles ensinaram, de alguma forma, a gente acessar esse campo de revolução. E é por isso que o 7 vem antes do 8. Tá? E o 8 como sendo o infinito. Ou, no nosso caso também, avaliando os campos da consciência, a vitalidade, campo prânico. Quando você cria essa revolução, a única possível, a de perdoar, primeiro no âmbito, como eu falei, começa no âmbito externo, mas que vai se direcionando para o interno até o ponto onde você reconheça que não há ninguém ali que está sofrendo as consequências de nada e que pode se abrir completamente para experimentar cada instante da maneira como ele se apresenta. Isso é o nível máximo de perdão, porque é o transbordamento total. Vamos pensar lá que o perdoar, né, é uma composição de duas instâncias ali, per e doar. Doar o que é? É transbordar. Né? Doar é transbordar aquilo que se é. Ou como o Guru Nanak falava lá no terceiro ensinamento dele, aquilo que se tem. Mas aquilo que se tem não é nada
de posses, porque não faria sentido o mestre falar sobre posses. Aquilo que se tem é aquilo que se é aquilo que você é como consciência, como presença, e é isso que você pode transbordar. Então, perdoar é transbordar aquilo que você é para qualquer contexto, para qualquer pessoa. Por isso, a sua aura se conectando em cada momento, em cada instante, com qualquer coisa, em qualquer lugar que você entra, ela se conecta. E ela está ali, presente. E, ao mesmo tempo, você está sempre dentro de casa quando está na sua aura. Você nunca está fora de casa. E esse é o sentimento de você revelar aquilo que você é, porque você nunca deixou de estar fora da sua aura. Você nunca esteve fora da sua aura. Perceba isso. Você nunca esteve fora da sua aura. Você sempre esteve dentro dela, dentro de casa, sendo cuidado, e não se dá conta disso. E ao se dar conta, tem que se perdoar por não ter percebido isso e relaxar para estar dentro de casa, então transbordar. Aí, esse transbordamento em forma de perdão é a maior revolução que pode acontecer e que, ao acontecer, se transforma em vitalidade pura. Ou seja, há um estímulo da vida muito mais poderoso. Há uma consciência de que nada tem fim e que esse nada tem fim não é, digamos assim, a visão pessimista dessa possibilidade. É, na verdade, a totalidade disso, é a possibilidade máxima de você manter esse fluxo de movimento acontecendo infinitamente, a partir do prana que acontece, e que acontece mantendo a vida em movimento e acontecendo sempre. Então é dessa forma que a gente vai se direcionando também depois lá para o número 8, para esse senso de infinito, e que é o infinito que traz uma alta carga de vitalidade. Então veja, eu estou apontando isso para dizer que quando você mergulha nesse campo, nessa dimensão do perdão, o que surge daí é uma alta carga de vitalidade. Por isso o 7 também se conecta com o 3, faz par com o 3. E lembra, nós estamos falando aqui que o gatilho dessa transformação vai ser o número 3, ou seja, vai ser essa ação, o perdão como uma ação, o perdão como algo em que ocorre com vitalidade, em uma direção de transbordamento. Não há algo até, a gente pode dizer, apesar de o perdão ser uma ação e uma ação que vem da unidade, ele não é algo que você faça. Isso a gente vai abordar ao longo do ano com mais cuidado. Mas veja se não faz sentido para vocês. Apesar de ser uma ação, não é algo que se faça, porque o perdão não é alguém fazendo. É ação livre acontecendo. É um transbordamento puro. Se há alguém fazendo, provavelmente é manipulação. Porque aí o perdão está servindo como jogo social. Eu perdoo aqui, eu perdoo ali, mas eu me dou bem aqui porque perdoei nessas instâncias, então é possível me dar bem e me relacionar mais a partir disso que aparentemente é um perdão, porque há alguém que recebe o benefício do perdão. Nessa ação livre, não tem alguém que recebe o benefício, há um transbordamento puro, por isso é doar. Por isso é doação, não é nada que você recebe, é aquilo que o outro recebe através de você. Não é o que você vai ter como benefício disso. Então não é uma ação que você faça. Na verdade, é algo que você deixa de fazer, tá? O que você deixa de fazer para perdoar? Você deixa de se conectar com o seu passado, você deixa de se conectar com a ideia velha que você tem de si mesmo, você deixa de se conectar com os velhos padrões, a velha forma de ver a vida. Você vai deixando de fazer coisas para que isso que é possa acontecer. Então esse vai ser um grande ensinamento desse ano. Se abram muito para essa possibilidade de abandonar a sua velha forma de olhar para a vida. Provavelmente vocês vão ser confrontados em muitas instâncias, em muitos momentos, a partir dessa velha forma de olhar a vida, para aquilo que você pensava ser o certo. E você vai ter que questionar a sua necessidade de estar certo. Perdão tem a ver com isso também. Você não tem mais a necessidade de estar certo todo momento. Você vai poder viver livremente e abandonar inclusive a necessidade de estar certo. Porque o certo está considerando, né, num primeiro momento, que há alguém que está errado, portanto eu estou certo. E a gente vai começar a entender que o fato de você estar certo ou errado, né, não implica uma relação com o outro. Para que você esteja certo, não precisa ter outras pessoas erradas. Há um transbordamento, há uma coletividade acontecendo que ocorre numa grande harmonia. Então você vai se liberando desses padrões de pensamento e vai podendo acolher mais os acontecimentos com clareza. Por isso a gente estimulou muito fortemente a possibilidade de compreender a vida, tá? De abraçar a vida de uma forma muito ampla, com amplitude poderosa, a partir do número 6, desse reconhecimento do frame da realidade, para que você possa ter de fato a referência daquilo que é real. E a partir dessa realidade, relaxar e aí transbordar, perdoar. Esse perdão como transbordamento. Então a gente vai falar muito disso. E eu vou dividir um pouco também
Porque o número 7, ele tem duas características assim que a gente poderia avaliar, que a gente vai conversar mais sobre uma delas, eu vou entrar um pouco na outra, mas porque não é muito a minha visão, eu vou entrar nessa outra com ressalvas, inclusive. Que seria assim, a gente tem um caminho a partir do número 7, a partir desse número 7 se conectando com a aura. É por aqui que a gente vai caminhar mais. A gente tem uma possibilidade, e a gente vai falar lá, do número 7 se conectando com o sétimo chakra. A gente vai falar do sétimo chakra nesse ano, mas eu vou falar com ressalvas, porque na minha percepção, tá? E aí eu trago para vocês uma visão pessoal sobre algo que o Yogi Bhajan ensinou e de reflexões sobre o que eu fui fazendo ao longo do tempo. Porque o Yogi Bhajan mesmo, ele colocava a aura como oitavo chakra. Ele não colocava a aura como sétimo. Ele não relacionava a aura com o sétimo chakra. Isso por quê? Porque nas tradições tântricas mais primitivas, vamos colocar assim, mais na origem lá, se a gente fosse pegar os textos mais clássicos, eles vão considerar muito os 6 chakras só. Tá? Os 6 chakras principais e o sétimo com uma instância diferente disso. O sétimo, na minha visão, ele vai se conectar mais com o que a gente vai ali percorrer, que é um caminho ali entre o número 10 e o número 11. É nesse âmbito que eu vejo o sétimo chakra mais próximo. Mas a gente vai falar dele, eu vou falar com ressalvas, vou explicar melhor essa visão, para a gente entender mais isso também, por que eu faço essa diferença entre os 6 primeiros chakras e o sétimo chakra, e eu não relaciono o sétimo chakra com a aura. Assim como o Yogi Bhajan também não relacionava, ele colocava até como um oitavo chakra a aura. Mas dá para a gente entender por que o sétimo chakra também faz sentido aí nessa história, por que há esse senso também de elevação a partir do sétimo chakra, e também por que o sétimo chakra poderia se conectar com os outros aí nesse campo energético do humano. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso, vai entrar mais sobre isso, só estou dando essa prévia para vocês entenderem que há duas possibilidades de entender o número 7, que algumas vezes o número 7 ele é muito traduzido mais próximo do que é o número 11 para gente, e o número 11 ali é essa conexão mais direta com o sétimo chakra, com o 10º portal, mas a gente vai fazendo essa ponte aí, vai tentando fazer essa tradução de um lado para o outro, de uma maneira que fique clara para todo mundo, que a gente possa entender e cada um também tirar suas próprias conclusões e ter a sua própria percepção dessa tradição e desses ensinamentos. Então vocês vão ver que a maioria dos crias que a gente vai trabalhar agora esse ano vão ser crias que vai mexer bastante o corpo, tá? Porque para você mexer na aura, para você fortalecer a aura, você precisa mexer o corpo, tá? Precisa mexer braços, precisa mexer perna, tem que ter movimento. Se não o movimento, uma requisição da resistência, tá? Quando a gente tem exercícios de resistência ou meditações de resistência, a gente também está trabalhando a aura. Então vocês vão entender também, vocês vão poder perceber a diferença, já como foi lá do número 5, como foi para o número 6 e agora como é que vai ser para o número 7. Quando a gente vai trabalhando todos esses crias ao longo do ano, que tem essa direcionamento aí para o número 7.